Neste vídeo vamos refletir baseado nesse texto aqui da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Um pouco de fermento basta para a massa crescer, fazer crescer o bolo, o pão e ficar bonito, saboroso, bonito de ver, bonito de comer, atrativo. Então, a palavra de Deus é para mexer, para domar, para educar, adestrar os nossos costumes, os nossos sentimentos. É para transformar a gente em docilidade e no acolher. Docilidade, coração bom no serviço. O fermento, mesmo pequeno da fé, em Jesus Cristo, pode mudar o nosso jeito, não é? De pensar, de agir e de lidar com as coisas menores e maiores. Nós precisamos de nos ocuparmos, digamos, porque a gente pode fazer uma reflexão de costumes relacionado às pessoas próximas, aos conflitos inevitáveis na convivência no cotidiano. Mas também nós somos chamados a pensar no mundo, no país, na cidade, no estado, porque as forças motoras, basta prestar atenção na mentalidade, no costume, como se lida com a terra, com a mata, com a água. Aqui no Brasil, nós temos aqui parte significativa no nosso território do Brasil, a Amazônia e outros países também, claro, mas o Brasil é detentor de uma parte significativa e aqui tem o costume da autoridade mandar e também vender, desfazer do que é do povo e benefício de amigos e poucos. E aqui tem aí uma grande polêmica que é justa, é necessária, como defender a Amazônia. E tem forças de igrejas, de fé, política, jurídica, ONGs, enfim, no cenário mundial, olhando para essa realidade. Então, quer dizer, a gente tem que começar, então, a fazer reciclagem do jeito de pensar, do costume, a começar do lixo da nossa casa, mas também pensando em dimensão maior. E também mudar o costume político de interpretar, de olhar a realidade, como olhar de quem quer se libertar, construir a salvação sem nunca deixar Deus de lado, para a gente nunca desanimar. E também a presença divina, mudar os nossos costumes comuns do dia a dia. A gente precisa de inserir na pauta do dia a dia. Tipo assim, o gás subiu, a gasolina, o pão. Então, sentar, refletir por que subiu. Qual é a causa da inflação? Qual é a causa do desemprego?
Mas se a minha comunidade, a minha igreja, a minha família está dividida, está brigada, então sentar e dialogar e ver por que chegou a esta guerra que poderia ser evitada. Isso em todas as dimensões. Então, para ser, não é, fermento no mundo, Deus quer estar em nós, fazendo abrir caminhos justos que as pessoas podem passar e chegar à terra prometida, aonde que tenha comida e vida digna e paz e razão da glória de Deus aqui na terra celebrar. O fermento entra na vida da gente, como entra também o Deus da vida de forma misteriosa. Como poderia simplificar isto? Misteriosamente Deus está aonde a gente está. Jesus mesmo disse: se 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei junto. Então, misteriosamente, Deus está aonde tem a oração, onde ele é lembrado, onde ele é acolhido, onde ele é escutado, onde ele é também, não é? Ele é também, não é? Digamos, consolador, onde que ele é instrutor. É muito importante isso, né? Então, o comportamento do ritmo, do comportamento humano na família humana precisa de atualizar o fermento desse Deus para que o bolo, o pão da justiça, da solidariedade possa a todos saciar. Portanto, a gente precisa de, digamos, ter uma espiritualidade inteligente, aguçada e não cruzar os braços. Precisa também o fermento para poder ter eficácia na massa, tem que ter aquele tempo, né? Tem que ter o tempo de assar, precisa de arte, de competência, de dom para fazer crescer. Então é importante você, cada um de nós, também perceber. Então, para o misteriosamente Deus está conosco, nos libertando, nos fazendo ser vencedores, porque o bem está com a gente, a justiça, a gente tem que derrotar o mal, mas também dialogando, argumentando e defendendo a vida, como Jesus sempre defendeu, dando testemunho e pregando a verdade que liberta. Então, misteriosamente, esse Deus é aquele que muda o rosto da comunidade. Onde que a comunidade e a família é unida e se cuida do bairro, da rua e da cidade e do país, então tem menos pessoas infelizes. Você chega numa casa, se as pessoas são boas, amigas e buscam concórdia, você, por percepção sensorial, você percebe que ali tem paz, que ali é acolhedor. E aí o fermento contagia a gente misteriosamente, porque Deus é onipresente, está presente e não importa se a gente tem cultura, se a gente é acadêmico, se é doutor, se é trabalhador, se é servente, mas Deus ama e o seu fermento faz crescer o bolo da fraternidade, da esperança e também da competência que se traduz nos dons para lidar com o mundo caótico, com o mundo egoísta, com o mundo de ditadores
e de imperadores, precisa de colocar na mesa os dons, a sabedoria que Deus disponibiliza sempre para a gente. Isto vale a pena a gente colocar em pauta e se organizar em associações, em grupos, o pastoral, sei lá, independente, quem sabe, da cultura ou da religião, mas a gente precisa de colocar paz na nossa comum, grande, neste mundo, que é a nossa habitação. Continua você esta reflexão, que Deus te proteja, saúde e paz. Qualquer momento a gente volta com mais.